Então vamos lá, a nossa cálculo de concentração. Então eu fiz uma perguntinha bem bobinha para vocês aí, né? Então, para eu obter aqui a minha solução de 10 ml, a partir de uma solução de 5 ml de furosemida 20%, é só adicionar 5 ml de água nessa solução e eu tenho ela a 10%. Então, se eu tenho 5 ml, eu adiciono mais 5 ml e eu vou ter 10 ml de uma solução de furosemida a 10%. Cálculo bem simples de diluição. Outro exemplo aqui é um farmacêutico adiciona 10 ml de uma solução de iodeto potássio a 20% em 500 ml de solução de uso parenteral. Então, qual que é a concentração inicial? 10 ml. Quantidade inicial, 10 ml. Concentração inicial, 20%. Então, 20%. Quanto que eu quero produzir? 500 ml. Qual que é a concentração que vai ficar desse iodeto? Só fazer 200 dividido por 500, 0,4%. Dentro da rotina nossa, do dia a dia, a gente trabalha com os cálculos assim, mais ou menos assim. Você tem lá um ácido a 20% e eu quero produzir 500 ml desse ácido e que tenha 5%. Então, qual o volume de ácido que eu vou precisar fazer para ter uma solução a 500 ml? Então, você parte de uma concentração de um ácido mais concentrado para obter um menos concentrado. O inverso não ocorre, tá? Então, aqui o cálculo também bem simples. E aqui, alguns exercícios que eu coloquei lá, trabalhinho para vocês. Quantos mililitros de uma solução estoque 1 para 400? Você teria que dividir 1 por 400, daria 0,0025, acho que alguma coisa assim. Deixa eu ver, 1 dividido por 400. Então, a concentração que seria 0,0025. Então, só fazer o cálculo também. Aqui você tem a concentração, 0,025, que seria 1 dividido por 400. Outro cálculo que a gente usa no dia a dia é o cálculo de concentração percentual. Tá? Então, você pega aqui um creme que tenha 0,9 gramas de iodo, certo? E 0,15 gramas de hidrocortisona, certo? Então, tem iodo com corticoide. Um creme base que é SP 30 gramas, que SP quer dizer quantidade suficiente para, tá? Então, eu vou pesar essa quantidade e vou completar com creme base para 30 gramas. Então, tenho 0,9 gramas aqui, 0,15 gramas, se eu completar para 30 gramas, quanto de creme base que eu vou colocar? Então, 0,9 mais 0,15 dá 1,05 menos 30, eu vou colocar 28,95 de creme base. Daí eu tenho 30 gramas com esses elementos aqui diluídos, dissolvidos no meu creme base. Então eu quero saber qual que é a concentração desse creme base de iodo e qual que é a concentração de hidrocortisona. Então como que eu vou fazer? O iodo eu vou ter 0,9 gramas em 30 de creme, né? 0,9 em 30. Então, vou fazer uma regrinha de 3 simples aqui, ó. 0,9 gramas em 30 gramas de creme. Em 100 gramas, quantos por cento de iodo que eu tenho? Porque se é porcentagem, vai ser em 100, certo? Sempre a base de cálculo em porcentagem é comparar com 100, certo? Então, em 100 gramas, eu vou ter X. X igual a 3%. Tá? Então, esse creme aqui, base aqui, tem 3% de iodo. Quanto que tem de hidrocortisona? Eu tenho 0,15 de hidrocortisona em 30 gramas, certo? 0,15 em 30. Em 100, eu vou ter X. Então, eu tenho um creme a 0,5% de hidrocortisona. Essa é a concentração do meu creme. E aqui a quantidade de creme base que eu falei para vocês. 30 menos 1,05, que é a soma de 0,9 com 0,15, 28,95 gramas. 28,95 em 30, X em 100, para me achar a porcentagem. Então, a porcentagem aqui deu 96,5% de creme base, 0,5% de hidrocortisona e 3% de iodo. Essa é a concentração do meu creme aqui, a concentração. Então, cálculo de porcentagem. Você tem a quantidade
E o que muitas vezes o médico vai solicitar para vocês? Ah, quero 30%, eu quero 30 gramas de um creme a 3% de hidrocortisona. Daí vocês têm que fazer esse cálculo nessa rotina. Então, ó, um exercício aqui, ó, eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês fazerem, ó, na formulação abaixo, calcule o percentual peso de ureia, tem 12 gramas, lactato, 14,4, óleo de silicone, 7,2, Fombrin, 1,2 e creme base, 120 gramas. Então, 120 gramas é a quantidade de creme base. Então, é QSP para 120 gramas. Então, eu quero saber qual que é a porcentagem de cada item disso aqui. Então, vamos fazer esse exercício aqui agora e mandar lá para mim no grupo.